Vassouras, província do Rio de Janeiro, 1841. Uma casa grande guardava um segredo que ameaçava ruir o nome de uma família inteira. Um escravo chamado Joaquim tornou-se, em silêncio e sombra, o elo mais proibido entre quem detinha poder e quem sofria sob ele. Eu sou Caio Ribeiro, historiador e pesquisador de arquivos provinciais, e há 3 anos sigo rastros de cartas, batismos e confissões escondidas que apontam para um dos escândalos mais contidos do Brasil imperial. Mas o que realmente aconteceu naquela casa de varandas altas e salões perfumados por essências importadas? Como uma rede de decisões públicas e silêncios privados levou a uma sequência de nascimentos que ninguém ousava registrar? Antes de começarmos, inscreva-se no canal e diga nos comentários de qual cidade nos assiste, para que possamos mapear quem se interessa por histórias que o tempo tentou apagar. Estamos em São Miguel do Rio das Pedras, uma fazenda que dominava a margem de um rio lamacento e as estradas ladeadas por canaviais. As mesas da sala de visitas brilhavam com louças inglesas. O vento trazia cheiro de café e resinas de madeira. Debaixo das tábuas corria o rumor de vidas silenciadas. A senhora da casa, Isabel de Castro, vivia uma reputação impecável nas praças e nas missas dominicais, enquanto nas cozinhas e cercas a vida se desenrolava com um custo que raramente aparecia nos registros paroquiais. Prepare-se, vamos atravessar corredores escuros, ouvir testemunhas que afirmaram ter ouvido choros na madrugada e seguir as pistas que levam de uma confissão desesperada à decisão que mudou para sempre o destino de pequenas vidas. A emoção começa agora. A Fazenda São Miguel pertencia oficialmente à baronesa viúva Isabel de Castro, uma mulher de linhagem antiga que ninguém ousava criticar. Ao seu redor havia uma teia de servos, administradores e aliados. O feitor Manuel, que dava ordens na senzala, o padre Antônio, que celebrava missas e secretamente ouvia confissões, a parteira Rosa, que conhecia cada barriga e cada segredo do ventre, o tabelião Bento, responsável por certidões e registros, o médico Dr. João, que atestava nascimentos e óbitos, o escrivão Lucas, que lavrava documentos, o jovem barão Henrique, herdeiro político que pretendia casar alianças, e uma criada chamada Francisca que viu mais do que deveria. Esses nomes voltariam muitas vezes nas minhas pesquisas. Maria Luísa, Ana Beatriz e Teresa eram as 3 filhas de Isabel, todas com idades entre 18 e 25 anos, educadas para formar bons matrimônios. Joaquim fora levado ainda menino ao engenho, robusto, com olhares que guardavam paciência e uma resistência que alguns confundiam com disciplina. O eixo social da fazenda colocava em oposição a ostentação da casa grande e o corpo exposto do trabalho escravo. Os almofadados livros genealógicos narravam casamentos vantajosos e traíam, nas margens, menções a nascimentos fora de prazo. A cozinha cheirava a gordura aquecida e empanado, o rio trazia lodo nas margens e um barulho constante de corrente. Havia sempre no ar a sensação de algo por vir, um ruído de passos noturnos que atravessava os aposentos. Em silêncio, passei noites nos arquivos paroquiais, folheando certidões com a ponta dos dedos, sentindo o pó das páginas e o odor de papel velado, até que uma série de batismos desencontrados e cartas rasgadas me indicaram um padrão impossível de ignorar. Era como se alguém tivesse tentado apagar rastros com água e fogo, mas a história, teimosa, resistia. A descoberta inicial veio num conjunto de paróquias vizinhas. Em um livro de batismos, encontrei 3 entradas fechadas por uma mesma mão, todas em datas próximas, em nomes diferentes e todas com a mesma nota marginal apontando um padrinho estrangeiro cuja assinatura não se encontrava em lugar algum. Foi o primeiro fio que puxei. No mesmo mês, encontrei uma carta amarrotada, escondida entre folhas de um rosto de missa de Dona Isabel, que sugeria a troca de bebês e o pagamento a um intermediário. Em uma manhã de chuva, pude conversar com a parteira Rosa, que, no colo dos seus 80 anos, descreveu noites de gemidos abafados, janelas com cortinas trancadas e caixas levadas ao celeiro. A sensação era de estar diante de uma conspiração que não pedia apenas silêncio, mas uma fabricação de verdades. Havia pistas físicas e sinais humanos. O fazendeiro barão Henrique dava ordens veladas. O feitor Manuel moveu pessoas. O tabelião Bento autenticou selos e datas. Em cartas que li no cartório, uma assinatura repetia-se:
a de um homem chamado Joaquim, nome de escravo comum, mas que aqui funcionava como símbolo. A reação ao descobrir essas entradas foi de uma mistura de incredulidade e indignação. As memórias orais que coletei vinham embaladas por sons e imagens, a madeira rangendo, o chão úmido, o sussurro de preces, o cheiro de álcool da câmara do médico. Em uma noite, sentei-me à mesa da sala de leitura da fazenda, toquei um retrato de família que olhava para longe e imaginei os gestos que levaram jovens mulheres a esperar um homem a carregar um fardo que não lhe cabia. Como explicar que uma senhora concebeu, enquanto suas filhas, em sequência, também deram à luz supostos filhos de linhagem desconhecida? Que mecanismo social transforma uma sucessão de nascimentos em uma estratégia de preservação de honra? Essas perguntas abriram caminho para conversas que mudariam minha visão sobre o que a honra significava para aquela elite. Aos poucos, começou a se formar uma hipótese que parecia ao mesmo tempo simples e monstruosa. Em uma manhã, reuni evidências e fui conversar com o padre Antônio, homem de voz baixa que conhecia os segredos de confessionários. O diálogo que se seguiu foi tenso, longo e repleto de hesitações. Padre Antônio: eu sou um homem de pedra, mas há coisas que até eu não consegui engolir. Eu: o senhor sabe de algo que tenha relação com os nascimentos repentinos? Padre Antônio: sabe sim. Vi crianças sendo batizadas como propriedade do senhorio quando, no fundo, todos sabíamos de onde vinham. Eu: e por que se manteve em silêncio? Padre: o silêncio custava menos que a ruína de uma família. A igreja também não quer escândalos. Eu: mas houve participação do senhorio nisso? Padre Antônio: houve interferência. Ordens vindas da Casa Grande para que partos fossem discretos, para que certidões fossem tratadas com o tabelião. E o senhor participou de batismos falsos? Participei de um, sufocado pela necessidade de evitar um mal maior. Como o senhor justifica isso moralmente? Não justifico. Eu apenas vivi naquela contradição e ela me corrói. E o senhor se arrepende? Arrependo-me em noites, quando rezo para que Deus me perdoe, mas o perdão não apaga o que aconteceu. E os nomes dos pais nos registros? Guardavam e inventavam, padrinhos de fora, mercenários. Há documentos? Há rasuras e memórias. Há a parteira Rosa que pode contar mais. A conversa teve 12 trocas rigorosas, cada uma carregada de silêncio e de pausas que cheiravam a incenso e medo. Ao sair, senti o peso de uma confissão que era ao mesmo tempo denúncia e apelo por proteção. As imagens sensoriais daquele encontro ficaram comigo. O lume do velário tremulando, o eco dos sapatos na pedra, o perfume de lavanda escondido em velas, a textura áspera do banco da igreja e a sensação de ar pesado no corredor. Essas percepções não eram supérfluas, eram a matéria-prima que me permitiu reconstruir como as decisões foram tomadas. O plano, conforme se revelou, possuía camadas. Havia uma razão principal: proteger o nome da família Castro. A honra da senhora Isabel e a perspectiva de casamentos vantajosos para as filhas valiam, naquela sociedade, mais que vidas recém-nascidas que poderiam ser reconhecidas como fruto de relações ilegítimas. Reunidos no que as fontes indicam como a última fila da capela, alguns homens e mulheres traçaram uma estratégia. A reunião foi descrita por 4 testemunhas orais e confirmada por anotações do escrivão Lucas. O diálogo ali foi longo e frio. Isabel: a sociedade não perdoará uma mancha assim. Feitor Manuel: há soluções. O senhorio pode assumir os nascimentos oficialmente. Tabelião Bento: eu posso intermediar registros, mas preciso de garantias. Barão Henrique: quem pagará por isso? Doutor João: eu cuidarei dos partos, discretamente. Parteira Rosa ajudará. Parteira Rosa: farei o que pude para proteger quem me pedir. Joaquim: não desejo problemas, apenas fazer meu trabalho. Isabel: Joaquim estará seguro se colaborar. Joaquim: segurança que me oferece é o que me falta. Padre Antônio: haverá comunhão entre nós, mas lembrem-se que Deus vê. Isabel: Deus nos dará justiça se protegermos a família. Bento: vou alterar entradas, sem menção à paz, com padrinhos distantes. Lucas: registros em branco serão preenchidos conforme necessário. Essas 12 trocas, reproduzidas em relatos e em manchas de tinta em cartas, mostram uma mistura de pragmatismo e corrupção moral. As sensações da reunião eram nítidas nas narrativas.
O cheiro de vela, o couro das cadeiras, o calor pesado do corpo, o sabor amargo do café servido para acalmar mãos trêmulas, o som das páginas sendo dobradas. A capela, localizada atrás da casa grande, tinha pedras frias e ecos longos que amplificavam decisões tomadas como se fossem sentenças. Quando chegou o momento de agir, a execução do plano foi meticulosa. Os partos foram deslocados para noites sem luar, os berços foram levados para dependências isoladas e as certidões assinadas por padrinhos que nunca apareceram em pessoa. Em uma cena que me foi detalhada por parteira Rosa e por Francisca, a criada, ouvi 12 trocas de diálogo que descrevem o labor e o medo. Parteira Rosa: a primeira noite foi a mais difícil. Francisca: eu escondi panos e fechei janelas. Doutor João: usei remédios e atestei o óbito falso de uma criança. Joaquim: ajudei a levar as caixas para o celeiro. Manuel: as caixas seriam levadas para longe, para que ninguém visse. Isabel: devemos manter o silêncio por honra. Maria Luísa: mãe, não posso viver com isso. Ana Beatriz: o que faremos com os filhos? Teresa: eles serão entregues como criados a famílias de confiança. Bento: eu providenciarei os batismos com datas diferentes. Lucas: lapidarei as certidões com cuidado. Padre Antônio: eu os batizarei quando necessário, sem perguntas. Joaquim: fiz o que me mandaram, por medo e por obrigação. As descrições sensoriais multiplicavam-se. O rangido das tábuas sob pés pressurosos, o cheiro de ervas medicinais, o gosto metálico de sangue antigo, a visão de caixas de palha amarradas, o toque frio da água sobre testículos de madeira usados como cortina, o som abafado de choro distante. Esses elementos ajudam a entender que a operação não foi improvisada. Ela exigiu logística, cumplicidade e a manipulação de liturgias como batismo e sepultura. A cobertura institucional teve facetas técnicas que merecem explicação. Para alterar registros, eram necessárias assinaturas de oficiais, a conivência do tabelião e a colaboração do médico para declarar óbitos ou nascimentos. O procedimento envolvia a apresentação de uma certidão provisória, preenchimento de folhas corridas e depois arquivamento nos livros de matrimônio e batismo. No cartório, documentos podiam ser aguardentados com selos e trocados mediante pagamento. O prazo legal para retificação exigia pedido formal ao juiz de paz e usualmente não permitia alterações após registro definitivo sem justificativas plausíveis. Neste caso, o processo foi acelerado por custo político e pela influência do barão. Essa breve explicação técnica mostra como mecanismos burocráticos podiam ser usados para construir uma versão oficial de acontecimentos que na prática eram fabricados. As consequências imediatas foram humanas e brutais. 3 bebês desapareceram de leito cifrando no celeiro e reapareceram meses depois como filhos de caseiros de fazendas vizinhas. Havia uma separação física que cortava laços, pequenas mãos que aprenderam nomes estranhos, mães que sorriram em público enquanto suas entranhas guardavam segredos. O ato de distribuir crianças era ao mesmo tempo ato de proteção e de violência. Alguns intermediários foram nomeados. O criado Pedro, que levou um bebê até a fazenda de um cunhado. A senhora Mariana, madrinha contratada para fazer cerimônia. O comerciante Elias, que recebeu pagamento em barras de ouro. A lavadeira Joana, que trocou berços por favores. E o administrador Tomás, que documentou as transferências. A descrição sensorial desses dias incluiu o odor de palha fresca, a textura áspera de cordas, o frio dos porões, o gosto doce de cachaça oferecida como propina e o som indistinto de rios levando segredos. As mães, inclusive a própria Isabel, passaram a viver com uma máscara distinta. Ao calor das visitas e jantares, sucedia-se um recôndito frio, uma memória de noites perturbadas por lamentos que ninguém ousava ouvir. O ponto de virada veio quando uma carta anônima chegou ao jornal provincial acusando a família Castro de práticas imorais envolvendo seus empregados. A denúncia foi breve e cortante. A população reagiu com choque e curiosidade. Barões e vereadores passaram a sussurrar. Eu, então, como investigador que já reunira fragmentos, decidi confrontar aqueles que haviam participado do esquema. A investigação foi metódica e tensa. Entrevistas foram conduzidas com cuidado e estratégia. O feitor Manuel recebeu perguntas diretas.
O tabelião Bento foi pressionado com documentos. A parteira Rosa sentiu-se finalmente livre para falar. O médico Dr. João teve de explicar entradas nos livros do Hospital de Fazenda. O confronto culminou em um diálogo de confissão que teve 18 trocas e durou uma tarde inteira. Joaquim foi chamado a depor. Joaquim: eu não tinha escolha, eu obedeci para sobreviver. O senhor participou desses partos? Joaquim: ajudei no que me pediram, carreguei caixas, cuidei dos bebês. Por que não denunciou? Joaquim: porque denunciar seria a morte certa, ninguém acreditaria em mim. As filhas também se envolveram? Joaquim: houve encontros, às vezes consentidos, às vezes não posso dizer. Isso foi abuso? Joaquim: isso foi poder, poder que me esmagou. O que o senhor sente hoje? Vergonha e raiva, e preocupação pelos meninos que não conheço. Houve força em alguma dessas relações? Houve momentos em que não havia alternativa. E a senhora Isabel? Ela ordenou silêncio, ordenou cuidado para que nada vazasse. O senhor foi recompensado? Fui mantido vivo, com roupas e comida. Isso não apaga nada. O que quer agora? Que a verdade passe e que os filhos sejam buscados. Tem medo do que acontecerá após a verdade? Tenho. Quem garante que eu não vire um bode expiatório? Essas 18 trocas foram carregadas, e cada pausa exalava cheiros. Poeira de cela, suor antigo, couro, fumaça de lamparina. A confissão de Joaquim revelou o núcleo moral do caso, o uso do corpo como moeda de preservação da honra. No calor do confronto surgiram dilemas éticos que eu mesmo tive de encarar. Como lidar com a responsabilidade de expor uma família influente, sabendo que isso poderia arruinar vidas já fragilizadas? Qual era o limite entre justiça e cascata de miséria? Os momentos de tensão durante esse bloco foram descritos em parágrafos longos que traziam à tona a angústia de testemunhas e investigados. Um desses momentos foi uma madrugada em que o barão Henrique tentou coagir o padre para silenciar novamente. O diálogo ali praticamente gritou as falhas do sistema de honra. A tensão era palpável. Portas batiam, janelas trancavam, o som da chuva parecia bloquear o mundo. Em 2 parágrafos intensos, as vozes mostravam que a honra podia justificar os atos mais duros, e que, por trás dela, havia um cálculo frio e um custo humano irreparável. Em outro momento, a parteira Rosa, em lágrimas, contou que entregara 2 bebês a famílias que só mais tarde descobriram que não eram seus. A dor que aquilo produziu foi descrita em detalhe sensorial. A textura gelada do chão onde choros foram sufocados, o gosto salgado das lágrimas, o ruído de passos que partiam, o cheiro de pano recém-lavado e a visão de pequenos pés cobertos por palha. Chegou então o momento da decisão pública. O caso foi levado a um tribunal provincial por denúncia do jornal e por cartas anônimas que circulavam. Em sessão que reuniu o juiz, o tabelião Bento, o escrivão Lucas, o médico Dr. João, a parteira Rosa e testemunhas como Francisca, Pedro e Elias, houve um ponto de ruptura. A acusação central foi de fraude de registros e ocultação de nascimentos. O tribunal demorou semanas e os procedimentos exigiram perícias, interrogatórios e a apresentação de provas. A explicação técnica dos protocolos incluiu termos como certidão de batismo, retificação de registro, laudo médico e depoimentos juramentados, prazos de comunicação ao juiz de paz e regras para a validação de assinaturas. Durante o processo, a insistência na manutenção da ordem social foi colocada abertamente por alguns. O veredito foi ambíguo. A família Castro foi multada e obrigada a retratar certas batidas em jornais provinciais, enquanto alguns intermediários foram punidos com penas que hoje nos parecem leves, como trabalho forçado por prazo determinado. Joaquim recebeu uma pena branda de vigilância na própria fazenda, em troca de silêncio. As filhas casaram-se, algumas em matrimônios menos vantajosos do que o esperado. A senhora Isabel morreu anos depois com a saúde abalada e a face marcada por remorso segundo relatos de criadas. A lei havia sido aplicada, mas os verdadeiros custos humanos permaneceram ocultos. O epílogo exige disciplina temporal para mostrar consequências concretas e mensuráveis. 1 mês depois dos primeiros julgamentos, o clima na fazenda mudou. 1 mês depois, a Casa Grande estava mais silenciosa. A presença de delegados e de jornalistas havia deixado marcas.
Joaquim, embora tecnicamente com liberdade reduzida, buscava entender o papel que a lei lhe atribuíra. Ele sentia-se culpado e usado, apesar de ter sido vítima de uma estrutura. A família Castro tentava costurar novas alianças, e as filhas, agora marcadas por rumores, mudaram de círculo social. As vizinhanças comentavam com curiosidade e desdém. A sensação era de que algo havia sido rompido, mas que as rachaduras seriam tapadas com tempo e dinheiro. 3 meses depois, pequenos rastros começaram a aparecer. Algumas crianças foram reconhecidas por parentes distantes que, incentivados por cartas anônimas e por boatos de quem assistira partos, procuraram por explicações. Houve reencontros contidos e também recusas. Alguns pais adotivos resistiram a entregar os filhos, considerando que estes agora representavam reputações construídas ao custo de falsidades. O juiz recebeu pedidos de retificação em batismos e houve debates morais na igreja e em salões. O rumor corroía a confiança. 6 meses depois, a saga mostrou facetas duradouras. Uma carta pública de desculpas foi publicada pela família Castro, redigida para preservar a dignidade enquanto admitia falhas. Joaquim tentou partir para uma cidade distante, em busca de trabalho e anonimato, mas foi seguido por memórias e por filhos que o procuravam. As filhas viveram seus casamentos com sombra. A parteira Rosa recebeu alguma compensação simbólica, mas passou seus últimos anos sob suspeita e conivência da comunidade. O julgamento histórico que me coube fazer implicou reconhecer que a instituição da honra frequentemente se ergueu sobre a vida de outros e que a justiça do período foi falha. Nesses 3 momentos, eu procurei medir não apenas perdas materiais, mas também a erosão de vínculos humanos e a persistência de traumas que atravessam gerações. Ao longo da investigação, registro personagens secundários que desempenharam papéis definidos. Manuel, o feitor, articulou a logística dos partos e das caixas que transportavam recém-nascidos. Bento, o tabelião, fez as emendas nos livros por pagamento e pressão social. Doutor João, médico, assinou declarações e providenciou atestados que ocultaram nascimentos. Rosa, a parteira, assistiu aos partos e teve na consciência a dor de entregar crianças. Lucas, o escrivão, lavrou ofícios que sustentaram o plano. Pedro, o criado, foi mensageiro e levou corpos e pacotes à noite. Francisca, a criada, testemunhou e depois colaborou com a investigação. Elias, o comerciante, serviu de intermediário para pagamentos. Tomás, o administrador, arquivou correspondências. Cada um teve um movimento definido no enredo e uma responsabilidade que não pode ser dissipada como erro isolado. Suas ações foram descritas em detalhes de aparência, gestos e falas. São nomes que encontrei nas cartas, nas memórias e nos depoimentos. Sem nomear seus papéis, a história tende a apagar sua participação, mas a investigação os traz à luz. As confissões no auge do processo foram cruéis e necessárias. Em uma reunião em que a tensão atingiu picos, ouvi diálogos entre Isabel e suas filhas que eram ao mesmo tempo acusatórios e suplicantes. Isabel: fiz o que achei preciso para proteger o nome. Maria Luísa: e a que preço, mãe? Ana Beatriz: fizemos pactos que não deveríamos. Teresa: as vidas que criamos e tiramos são nossas até certo ponto? Isabel: julguem-me, eu carrego esta culpa. Maria Luísa: eu quis salvar nosso futuro. Ana Beatriz: mas nossas consciências pagam. Teresa: não sei se consigo perdoar. Essas trocas, 12 no total, expuseram a complexidade moral de manter uma imagem social. As descrições sensoriais desse encontro foram composições de chá frio, textura de rendas, calor úmido do aposento fechado, ocular de lágrimas, ruído distante de escravos trabalhando e o gosto amargo de remédio que tentava acalmar nervos. A confissão pública serviu como catarse parcial, mas não invalidou as feridas invisíveis. Ao encerrar esta narrativa, recapitulo o dano humano e a injustiça que apenas agora, por meio de papéis e memórias, ganhou um pouco de luz. Famílias foram rearranjadas, crianças cresceram sem saber suas origens e a honra que foi preservada custou sangue, medo e solidão. Esta história mostra como a busca por reputação pode destruir vidas e que aqueles que menos podiam pagar por uma imagem social acabaram pagando o preço mais alto. A baronesa Isabel morreu alguns anos depois, rodeada por riquezas e por uma culpa que, dizem, a impediu de sorrir nos últimos dias. Joaquim viveu anonimamente em outra paragem, às vezes visitado por filhos que mais tarde descobriram seu nome verdadeiro.
As filhas dependeram de alianças menores, mas as marcas permaneceram. A justiça formal impôs algumas reparações simbólicas, mas o que ficou foi a memória e a necessidade de testemunho. Se esta história mexeu com você, compartilhe para que mais pessoas conheçam esse passado e reflitam sobre os mecanismos que ainda hoje protegem reputações às custas de vidas. Inscreva-se para acompanhar as próximas investigações em que mostramos documentos, cartas e testemunhos que não cabem nos resumos oficiais. A história não esquece, ela apenas adia seu julgamento.